Eu separei os 5 prompts que eu mais uso no meu dia de trabalho. Não são os mais impressionantes, não são os que eu escolheria para impressionar em palestra. São os que eu realmente uso toda semana nas situações que aparecem para todo gestor, independente do setor, do tamanho da empresa ou do cargo. Se você veio do vídeo anterior sobre resumo de reunião, ótimo, você já está com a mentalidade certa. Esses 5 prompts expandem isso para o restante da sua rotina. Deixa a aba aberta, deixa o bloco de notas do lado, porque você vai querer copiar todos. Esses 5 prompts cobrem as situações mais comuns de quem gerencia pessoas ou projetos. Preparação de reunião, delegação de tarefas, resposta a e-mail difícil, análise de documento e comunicado para a equipe. Em cada um deles eu vou te mostrar o prompt exato, o resultado na tela e o que faz aquele formato específico funcionar, porque entender a lógica é o que te permite adaptar quando a situação for um pouco diferente. Vamos um por um. 5 prompts, 5 situações concretas. Esses cobrem provavelmente 80% da sua rotina de gestão. Prompt número 1. Preparação inteligente para a reunião. Use esse antes de qualquer reunião importante, no Teams ou Outlook, lendo em voz alta enquanto você vê na tela. Tenha uma reunião com o nome e empresa em 30 minutos sobre tema. Com base nos e-mails e documentos recentes, prepare. 1. Contexto. O que está em jogo? 2. 3 pontos que preciso endereçar. 3. Perguntas que provavelmente vão me fazer. 4. Minha posição recomendada. Direto, sem rodeios. Os 2 campos entre colchetes são os únicos que você personaliza. Resultado: contexto da reunião em uma frase, pontos-chave para endereçar e as perguntas que provavelmente vão aparecer. Você entra na reunião preparado, sem revisar e-mail em pânico 2 minutos antes. Esse prompt substitui aquela revisão de última hora. Você para de entrar em reunião no modo reativo e começa a entrar com estratégia. A chave desse prompt está nas 4 seções específicas que ele pede: contexto, pontos a endereçar, perguntas prováveis e posição recomendada. Não é me fala sobre essa reunião, é uma instrução estruturada que força o Copilot a entregar um briefing executivo, não um parágrafo vago. E uma dica prática: quanto mais o seu histórico com aquele cliente ou projeto estiver no Microsoft 365, e-mails, documentos, conversas no Teams, mais rico vai ser o resultado. Copilot não inventa o que não existe, ele organiza o que já está lá. Próximo. Prompt número 2. Delegação clara de tarefas. Para quando você precisa distribuir trabalho sem gerar a pergunta de sempre. Mas o que você quer exatamente? Preciso delegar estas tarefas. Liste aqui. Para cada uma, escreva uma mensagem com o que precisa ser feito, resultado esperado, não atividade, prazo, recursos necessários, critério de sucesso, tom direto, zero ambiguidade. O resultado? Uma mensagem por tarefa já formatada com resultado esperado, prazo e critério de sucesso. Quem recebe sabe exatamente o que fazer, sem precisar perguntar nada. Chega de retrabalho por delegação ambígua. Esse prompt elimina o vai e vem de eu achei que era isso, mas você queria aquilo. A instrução que faz esse prompt funcionar é resultado esperado, não atividade. Isso parece um detalhe pequeno, mas muda completamente o que a pessoa recebe. A diferença entre revisa a proposta e entrega uma proposta sem erros factuais, com pricing aprovado, pronta para enviar ao cliente na quinta-feira. Uma é uma atividade, a outra é um resultado com critério de sucesso claro. Quando a pessoa sabe exatamente o que sucesso parece, ela não precisa perguntar, ela entrega, ou vem te falar se tiver algum bloqueio real. Próximo. Prompt número 3. Resposta a e-mail difícil. Esse salva muito desgaste emocional. Para quando você precisa ser firme e profissional ao mesmo tempo e não quer ficar reescrevendo a mesma frase 5 vezes. Preciso responder este e-mail de forma profissional e firme. Contexto em 2 frases. Descreva a situação. Escreva uma resposta que aborde todos os pontos levantados, mantenha tom respeitoso, deixe clara minha posição e proponha um caminho para a resolução.
máximo 3 parágrafos. O resultado? Uma resposta equilibrada, que endereça todos os pontos sem soar agressivo nem passivo. Você revisa, ajusta o tom se necessário e envia, sem o desgaste de ficar reescrevendo do zero. E-mail difícil não precisa ser difícil de escrever. O Copilot faz o rascunho, você refina. É sempre mais fácil revisar do que começar do zero. O que torna esse prompt eficaz é a instrução dupla, tom respeitoso e posição clara. São duas coisas que a maioria das pessoas acha que são contraditórias. Ou você é firme ou você é educado. O Copilot consegue equilibrar as duas quando você pede explicitamente. Uma prática que eu recomendo. Depois de receber o resultado, leia o e-mail em voz alta antes de enviar. O que parece equilibrado na leitura silenciosa, às vezes soa mais agressivo quando você imagina a outra pessoa lendo. Pequenos ajustes de tom fazem diferença grande em situações de conflito. Próximo. Prompt número 4. Análise rápida de documento. Para contratos, propostas ou relatórios longos que você precisa entender antes de tomar uma decisão, sem ler 30 páginas. Analise este documento e responda. 1. Objetivo central, uma frase. 2. Pontos de atenção e riscos, seja específico. 3. O que está faltando ou precisa ser negociado. 4. Minha recomendação de ação. Direto, máximo uma página. Linguagem de negócio, não jurídica. Um documento de 30 páginas resumido nos pontos que realmente importam para a sua decisão, em menos de 2 minutos. Esse é especialmente valioso para quem recebe muita proposta, contrato ou relatório e precisa decidir rápido sem se afogar em texto. Mas tem um uso que vai além do óbvio. Esse prompt funciona muito bem como segunda opinião antes de uma decisão importante. Você lê o documento, forma a sua opinião e aí manda para o Copilot com esse prompt. Se ele identificar riscos ou pontos de atenção que você não tinha notado, ótimo. Se ele confirmar o que você já pensava, você ganha confiança para decidir. Uma extensão que eu uso depois do primeiro resultado. Eu pergunto ao Copilot: quais são as 3 perguntas que eu deveria fazer antes de assinar esse documento? Isso adiciona uma camada de due diligence que muitas vezes pega pontos que passariam despercebidos numa leitura normal, especialmente em contratos longos onde a atenção começa a cair nas últimas páginas. Se você trabalha com propostas comerciais, relatórios técnicos ou pareceres jurídicos com frequência, esse prompt sozinho já justifica ter a licença do Copilot. Último. Prompt número 5. Comunicado interno para a equipe. Para quando você precisa anunciar mudança, resultado ou decisão e quer que a mensagem gere alinhamento de verdade, não confusão, escreva um comunicado interno para a minha equipe sobre tema. Tom, transparente. Inclua o que está acontecendo e por quê, impacto direto para a equipe, o que muda na prática e próximos passos claros. Máximo 200 palavras, direto e humano, sem corporativez. O resultado? Um comunicado que a equipe realmente lê até o final, porque não tem jargão corporativo, tem informação direta sobre o que muda e o que fazer. Comunicação interna ruim gera fofoca, insegurança e pergunta repetida. Esse prompt ajuda a fechar esse gap antes de ele virar problema. Mas tem uma instrução específica nesse prompt que eu quero destacar: direto e humano, sem corporativez. Isso é intencional. A maioria dos comunicados internos falha não pelo conteúdo, mas pelo tom. A pessoa abre, lê 2 frases cheias de jargão e vai perguntar para o colega do lado o que aquilo quis dizer. 2 ajustes que fazem diferença dependendo do contexto. Se a mudança é sensível ou pode gerar resistência, adicione ao prompt, inclua uma seção com o que permanece igual. Isso ancora a equipe no que não muda antes de apresentar o que muda e reduz muito a ansiedade inicial. E se você quiser alcançar pessoas com estilos diferentes, peça 2 versões, uma mais formal para e-mail oficial e uma mais direta para mensagem no canal do Teams. O Copilot entrega as 2 em sequência sem problema. Esses pequenos ajustes no prompt fazem a diferença entre um comunicado que a equipe lê uma vez e esquece
e um que gera alinhamento de verdade. Esses 5 juntos cobrem provavelmente 80% da sua rotina de gestão. Recapitulando os 5: preparação de reunião, para nunca entrar despreparado. Delegação de tarefas, para zero ambiguidade. E-mail difícil, para responder com equilíbrio. Análise de documento, para decidir rápido. Comunicado para equipe, para gerar alinhamento real. 5 situações, 5 prompts, cada um com uma estrutura específica que você entende agora, não só uma receita para copiar cegamente, mas um formato que você consegue adaptar quando a situação for um pouco diferente. Todos esses prompts estão no PDF gratuito que eu preparei, 10 prompts de Copilot para gestores, com mais 5 que não couberam neste vídeo. O link está na descrição. Uma coisa antes de encerrar. Não tente usar todos os 5 amanhã. Escolhe um, o que resolve o problema que aparece com mais frequência para você, e usa por uma semana inteira. Quando ele virar hábito, você adiciona o próximo. Assim funciona. Tentar mudar tudo de uma vez é o caminho mais rápido para não mudar nada. Se você quer ir mais fundo no prompt de preparação de reunião, com as variações para reunião com cliente, reunião de equipe e avaliação de desempenho, o próximo vídeo é exatamente isso. Deixei o card aqui no canto. E se você ainda não viu o vídeo sobre como resumir uma reunião de 1 hora em 2 minutos, esse é o ponto de partida. Link aqui também. Inscreve aqui, novo vídeo toda semana.